Olá, eu sou a professora Viviane Daimon e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre o bullying e a diabetes. Primeiro, a gente precisa entender o que é o bullying, né? Muitas vezes falamos de bullying sem ter a exata consciência do que é. Bullying não é apenas uma brincadeira. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. O bullying, ele acontece de uma maneira que a pessoa vai se sentindo cada vez mais diminuída, cada vez mais indefesa diante daquele grupo. Ele pode acontecer tanto através da violência física, como através de agressões pelas redes sociais, como de uma maneira mais velada, né. O importante é que a gente perceba que o bullying não é uma simples brincadeira. Muitas vezes os adultos são coniventes com o bullying ao dizer: "Na minha época isso era só uma brincadeira, hoje qualquer brincadeira é chamada de bullying". O bullying é muito mais do que uma simples brincadeira, e é importante que a gente tenha esse cuidado. O que causa o bullying? Um aluno ou uma aluna pode sofrer bullying pelo seu peso, pela cor da sua pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante. De modo geral, o bullying escolar envolve menosprezo e intimidação. Não podemos esquecer que todo aluno tem o desejo de pertencer ao grupo, de se sentir parte daquele grupo. E o bullying ataca o aluno justamente aí, nesse sentimento, nessa necessidade de pertencer. Então, o aluno ele é ridicularizado por não pertencer a não ter aquela característica que aquele grupo está exigindo. E isso vai fazendo com que ele se sinta menos, com que ele se sinta impotente diante daquela situação, né. Muitas vezes o aluno diabético vai se sentir diferente, porque precisa tomar um cuidado a mais com a sua saúde, porque precisa ir mais vezes ao banheiro, porque precisa aplicar a insulina, né. E esse aluno não quer ser visto como um aluno doente, esse aluno tem medo de qual vai ser a reação do grupo diante das suas necessidades, né. No fundo, o que ele quer é fazer parte desse grupo de alunos. Então, muitas vezes o aluno vai deixar de se cuidar, vai deixar de tomar os cuidados que ele precisa, para quê? Para tentar fazer parte do grupo, né. O bullying é sempre uma relação onde um grupo busca o sentimento de poder. E um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos considerados normais entre crianças e jovens. Bullying é violência e não pode ser considerado mera zoação. Isso muitas vezes parte dos adultos. Muitos adultos não combatem o bullying como deveriam. Muitos adultos aceitam o bullying, dizendo que isso é normal, isso é coisa de criança, isso é coisa de jovem, faz parte, né. Eh, Isso também era assim na minha época. E se a gente pensar, que custo teve isso, né? "Ah, isso sempre foi assim, eu lidava bem com isso". Será que isso é verdade, né? Que preço isso teve? Todos nós pagamos um preço pelas coisas. Às vezes, esse foi um preço caro demais. Outras vezes não, conseguimos lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Mas cada indivíduo é um indivíduo diferente e tem seus próprios mecanismos para enfrentar as situações. Então, não podemos achar que é fácil para todas as pessoas. E é importante criar oportunidades de diálogo, né, para conversar com a turma, para criar estratégias, né, para saber o que está acontecendo, por que esse tipo de dinâmica está se instalando
naquela turma, né? Porque um está ficando mais isolado, um grupo está dominando, um grupo está exercendo essa atitude de bullying, de violência a, em cima dos outros. Tudo isso tem que ser visto, tem que ser olhado na escola, né? E quando a gente tem um aluno diabético, a gente tem que cuidar para que a diabetes também não vire mais um motivo, né, para que esse aluno não se sinta intimidado e não deixe de tomar os cuidados que ele precise por causa disso, né. A primeira coisa que a gente precisa nesse sentido é que as pessoas entendam o que é a diabetes. Então, não só o aluno tem que entender o que é que ele tem, como é que se manifesta, como ele precisa se cuidar, como a própria comunidade escolar precisa saber o que é. A gente tem relato de várias crianças e adolescentes que se sentiram discriminadas porque os outros não entendiam o que ele tinham, porque os outros pais, as crianças achavam que era uma doença contagiosa, então não queriam se aproximar, né? Porque às vezes os professores não sabiam como lidar com a doença, então tinham medo daquele aluno, não queriam aquele aluno na sala de aula. Então, o primeiro passo para que a situação melhore para o aluno que tem diabetes é a escola realizar um trabalho de conscientização para que todos possam entender melhor, né? O que é diabetes, as condições de saúde do aluno com diagnóstico de diabetes. E assim, esse aluno vai poder ser acolhido por todos os colegas, pelos professores, né? Então, é importante que o professor não tenha medo desse aluno. Muitas vezes os próprios professores não querem ter o aluno porque tem medo que o aluno passe mal, né? Tem medo de não saber o que fazer com aquele aluno e às vezes acabam rejeitando esse aluno. Muitas famílias relatam, né, que o aluno é rejeitado pelos professores e esse aluno vivencia isso como uma rejeição, vivencia isso como um sentimento de menos-valia diante dos outros. Então, é muito importante primeiro esse conhecimento, né, para que ele entenda que ele tem uma condição especial, mas que isso não faz dele menos do que os outros. Outro ponto importante a ser trabalhado são as necessidades. O aluno com diabetes, ele pode precisar sair mais vezes da sala de aula para beber água, para ir ao banheiro, né? Também pode ocorrer dele ter necessidade de se alimentar fora dos horários habituais de lanche, né? Principalmente se vai fazer exercício. Mas essas coisas não precisam virar um problema e não precisam virar uma situação de alarde. Muitas vezes o aluno não quer que os outros colegas percebam que ele precisa ir ao banheiro num momento diferente, ele não quer que o colega perceba que ele tem que se alimentar mais vezes. E os professores podem ter um combinado com esse aluno, podem ter um combinado, né, que ele possa sair para ir ao banheiro quando ele tiver necessidade, sem que ele precise chamar atenção para isso, né? Que ele possa ter apenas um gesto que ele faça para o professor, sinalizando que ele precisa ir ao banheiro, ou que ele possa livremente ir ao banheiro, conforme for a dinâmica do professor, né? Que essa alimentação dele também possa ser feita de uma maneira discreta, né? O local onde ele possa fazer isso. Então, a escola, os professores podem ter combinados com esse aluno que favoreçam que esse aluno possa ter o autocuidado, possa cumprir, né, as suas necessidades, sem que isso fique em evidência, sem que ele fique no centro das atenções para os outros alunos, para que ele não se sinta intimidado de fazer isso. Porque o aluno, ele quer pertencer ao grupo, né, mas nem sempre ele quer ser o centro das atenções de todos, principalmente nessas questões. Então, a gente sabe que ao longo da vida escolar, a criança e o adolescente vai passando por várias fases, né, mas ela vai buscando a aceitação do grupo e o pertencimento a esse grupo. Então, ele não quer ter necessidades diferentes dos colegas, né, ele não quer ter
comportamentos diferentes. E se eu digo para o meu aluno que tudo bem, que eu entendo, né, que ele tem que ir no banheiro mais vezes e que ele pode sair quando precisar, eu facilito muitas vezes para ele que ele faça isso, sem que isso chame a atenção da turma toda. E assim ele não fica se sentindo diferente da turma toda. É, então são pequenos ajustes que o professor pode fazer dentro da sua sala de aula, dentro da dinâmica escolar, que vão facilitar a vida do aluno, né? E isso pode ser feito não só para o aluno que tem diabetes, mas para todos os alunos dentro das condições de cada um e das necessidades de cada um. É importante que o educador tenha esse olhar para cada aluno e para a necessidade de cada um, né? E para o que precisa ser combinado com cada um. São ajustes, às vezes, muito simples e que podem ter um impacto muito grande na qualidade de vida e no desenvolvimento de cada estudante. Uma outra coisa muito importante, né, é não excluir o aluno das atividades diferenciadas da escola. Então, muitas vezes a gente vê crianças, né, na educação infantil, onde os professores falam, ai, não vamos levar na festinha, não vamos deixar participar da festinha, não vamos levar no passeio, porque ele não pode comer isso, porque não pode comer aquilo, e a criança vai se sentindo à parte. E, claro, existe um sentimento de proteger aquele aluno, né? Mas na verdade a criança acaba se sentindo excluída, se sentindo preterida, porque ela não pode participar da festa, né? Porque ela não pode estar no meio das outras. Então a gente não está falando de pertencimento, que todos temos necessidade de pertencer, né? E aí como a criança vai se sentir parte daquele grupo escolar se na hora de uma festa, se na hora de um passeio, eu digo para ela que ela não pode ir, né? Que ela não pode fazer parte. Então é importante que ela possa fazer parte, mas que eu tome os cuidados para que ela possa fazer parte com segurança, né? Então, como eu vou planejar esse passeio, como eu vou planejar essa festa para que o meu aluno tenha o que ele precisa ter nesse passeio, né? Tanto em termos de alimentação quanto em termos de segurança, né? Então, que tipo de alimento tem que ter nessa festa, né? Que tipo de segurança eu preciso ter para que ele vá a esse passeio e possa participar. Então, é importante que as atividades sejam planejadas pensando também nesse aluno, né? E não simplesmente que esse aluno seja cortado da festa dizendo que ele não pode participar. E para esse planejamento, eu preciso da parceria com a família. Então, conversar com os pais, né? O que esse aluno precisa? Como é? Né? É importante que a escola tenha o relatório do médico, a orientação médica. E a gente tem que lembrar que a escola ela precisa ser um ambiente inclusivo para todos, com ou sem diabetes, né? A escola é um lugar para todos. Todos têm o direito de estar e de pertencer na escola, em todos os momentos. E o pertencimento, ele é, na verdade, a grande chave, né, para a gente combater o bullying. A gente tem várias pesquisas hoje mostrando que quanto maior é o sentimento de pertencimento, menor é a probabilidade de bullying. E isso acontece por dois motivos diferentes, né? Primeiro, porque quando o aluno se sente valorizado e pertencente a um grupo, a autoestima aumenta e ele tende a não se comportar de forma a intimidar os colegas. É isso mesmo. Aqui eu não estou falando de quem sofre o bullying, mas de quem pratica o bullying, né? Quando quem pratica o bullying se sente valorizado, ele deixa de praticar o bullying, né? Porque o bullying também é um sinal de que as coisas não estão bem para aquele aluno que está fazendo o bullying. Também é um sinal de que a autoestima dele não está boa. Também é um sinal que as coisas estão indo mal para ele. Né? Então é importante a gente ter esse olhar. Por que esse aluno precisa ser um valentão? Né? Por que ele está precisando humilhar outra pessoa, intimidar outra pessoa para se sentir bem, para se sentir forte? Né? Por que a autoestima dele está tão ruim que ele precisa, né, humilhar alguém para ele se sentir bem? Então, a gente vê que quando esse aluno também se sente acolhido, também se sente pertencente, ele deixa de precisar humilhar, né, intimidar, para
para ter esse tipo de sensação de poder. Então, ele vai construindo uma autoestima verdadeira e não uma autoestima falsa, né, fundamentada nessa coisa de que eu tenho que pisar em alguém para me sentir maior. Então, as soluções dos conflitos, elas vão sendo mais assertivas à medida que todos vão fazendo parte, né, que todos vão realmente pertencendo àquela comunidade, todos vão encontrando a forma. Então, o bullying vai deixando de existir. Por quê? Porque vai deixando de existir essa figura do valentão, porque ele não vai mais precisando se impor pela violência, e porque vai deixando de existir também o espaço para isso. Por quê? Porque o bullying existe porque tem uma plateia, porque existe aquele que agride, existe aquele que é atacado e existe aquela plateia que está ali rindo, que está ali conivente com aquilo ali. Né? E se eu tenho um grupo onde todos pertencem, não cabe mais o bullying, não vai ter espaço, não vai ter essa plateia, não vão ter essas risadinhas, né? Então, o que faz o bullying vai deixar de fazer, os que acham graça vão deixar de achar graça, porque isso não vai fazer sentido, e aí o que é agredido vai deixar de ser agredido, né? Porque ele também vai se sentir fazendo parte disso tudo e também não vai mais aceitar essa situação, vai encontrar outros recursos, vai encontrar outros apoios. Então, a melhor forma da gente combater o bullying em todas as situações é realmente a gente trabalhar com o pertencimento de todos, né? Com a ideia de que todos têm o direito de pertencer, que todos têm o direito de estar ali e de que todos já fazem parte daquela turma, né? Independente das suas características, né, do seu peso, da sua cor e de qualquer outra característica que tenha. Então, tanto o aluno diabético quanto qualquer outro aluno, ele precisa ter assegurado esse direito de pertencimento, né, em todos os momentos da escola. E só assim a gente vai conseguir enfrentar o bullying e vai conseguir que o bullying de fato deixe de existir, porque qualquer outra estratégia de enfrentamento do bullying, ela tem um efeito limitado, porque é aquilo, eu combato o bullying, às vezes muito na superfície, às vezes muito de uma maneira ineficiente, né? Isso eu não estou vendo, isso não aconteceu na escola, isso não foi aqui, e as ações vão ficando assim, por isso mesmo, e não tem uma efetividade. Então é importante que a gente leve a sério e que a gente assegure que todos os alunos tenham esse direito de pertencer, né? E isso só acontece quando o professor acredita nisso, acredita que todos fazem parte já e que todos têm igual direito de estar ali. E assim o aluno diabético ele vai sentir, né? Ele não vai só acreditar, ele não vai só saber, ele vai sentir que ele tem o direito, né, de tomar todos os cuidados que ele precisa com a saúde dele, né? Que ele pode ir ao banheiro, que ele vai ter a assistência que ele precisa, que ele pode beber água quando ele precisar, que ele pode aplicar a insulina, que ele vai ter os recursos, e isso deixa de ser vergonhoso para ser um autocuidado e uma coisa que ele não se envergonha de fazer, porque ele sabe que é importante para ele, né? E passa a ser importante também para o grupo, porque ele é importante para o grupo. Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer quando a gente pensa em bullying e quando a gente pensa nessa inclusão do aluno com diabetes na escola, para que ele deixe de ser vítima de bullying e que ele possa estar plenamente incluído no grupo e que ele possa fazer realmente parte do grupo, independentemente de em que modalidade de ensino ele está, em que etapa de ensino ele está, que ele possa fazer parte. Muito obrigada, espero que tenha contribuído para todos.